Bem-vindo à Galeria do Constitucionalismo Angolano. Tribunal Constitucional. O constitucionalismo angolano. 50 anos de história. 1975-2025. A Constituição angolana reflete a força de um povo, mas também o futuro de uma nação. O constitucionalismo angolano representa uma notável jornada de transformação institucional, política e jurídica, refletindo a evolução de Angola desde a sua luta pela independência até a sua atual configuração como Estado Democrático de Direito. Esta trajetória de 5 décadas pode ser compreendida através de 4 períodos históricos distintos, cada um marcado por características próprias e mudanças significativas no ordenamento jurídico constitucional do país. Neste contexto, destacam-se 4 momentos cruciais que moldaram o início do constitucionalismo angolano, precedido do período pré-independência que designamos como sendo a gênese do constitucionalismo. Gênese do constitucionalismo angolano 1971-1975. O período que antecedeu à independência de Angola foi marcado por intensas transformações políticas, sociais e jurídicas que estabeleceram as bases para o futuro Estado independente. Contexto histórico. Em 1971, numa tentativa de conter os avanços dos movimentos de libertação, Portugal promulgou a Lei nº 3/71, que designava Angola como Estado de Angola. Esta mudança, embora meramente formal, representou um primeiro reconhecimento da individualidade política do território, ainda que mantendo o seu status colonial. Acordo de Alvor, 15 de janeiro de 1975. Este acordo histórico assinado no Algarve, Portugal, estabeleceu os fundamentos para a transição do poder colonial para um governo independente, contendo, no essencial, o reconhecimento formal dos 3 principais movimentos de libertação, FENELA, MPLA e UNITA, como representantes legítimos do povo angolano. A definição da data de 11 de novembro de 1975 para a proclamação da independência. A criação de um governo de transição para administrar o território até a independência. Ficará registrada na história de Portugal, nas histórias de Portugal e de Angola, como um eloquente anúncio de progresso político para os povos de ambos os países. Lei do Governo de Transição, Lei nº 1/75 de 30 de janeiro. Esta lei estabeleceu uma estrutura administrativa transitória determinando o início das atividades do Governo de Transição em 31 de janeiro de 1975, a composição tripartite do Governo, incluindo o Alto Comissário, a Comissão Nacional de Defesa e o Estado-Maior, e as competências e limitações do Governo transitório. Constitucionalismo angolano, 50 anos de história, 1975-2025. Lei Fundamental de Angola, 30 de junho de 1975. Este documento serviu de base jurídica preliminar para o Estado nascente, caracterizando por promover a conciliação entre os movimentos de libertação, estabelecer as estruturas básicas de governação, garantir a continuidade administrativa durante o processo de descolonização e regular as eleições por sufrágio universal direto para a eleição de uma Assembleia Constituinte e do governo pós-independência. Primeiro período. Independência, monopartidarismo 1975-1990. Este período marca o início da Angola independente, caracterizado pela adoção de um sistema político de partido único e forte influência do modelo socialista de democracia popular de organização estatal. Contexto histórico. Criadas as bases para que o país alcançasse a independência no dia 11 de novembro, com a Lei Constitucional de 1975, fundou-se o Estado angolano. Esta primeira lei constitucional era composta por 60 artigos e tinha como objetivo a autodeterminação dos angolanos, a consagração dos direitos e deveres fundamentais e a organização e funcionamento dos órgãos do Estado. Lei Constitucional da República Popular de Angola.
11 de novembro de 1975. Este foi o primeiro texto constitucional do país independente e estabeleceu a República Popular de Angola como Estado soberano e independente, o MPLA como partido único dirigente, uma economia centralmente planificada e um catálogo inicial de direitos e deveres fundamentais. Evolução constitucional do período. No decurso desta fase, ocorreram diversas revisões constitucionais que progressivamente fortaleceram o poder central. Lei nº 71/76, de 11 de novembro. Ampliou os poderes do MPLA no Conselho da Revolução. Fortaleceu as competências do Presidente da República e estabeleceu novos mecanismos de sucessão presidencial. Lei nº 13/77, 16 de agosto. Conferiu ao Presidente poderes para nomear e exonerar o Primeiro-Ministro. Reduziu as competências do Conselho da Revolução e instituiu novas estruturas administrativas. Revisão de 1980, de 23 de setembro. Criou a Assembleia do Povo como órgão legislativo. Instituiu o princípio do centralismo democrático e reformulou a divisão político-administrativa do território. Nesta sequência, seguiram igualmente a aprovação de algumas legislações ordinárias, dentre as quais destaca-se Lei do Sistema Unificado de Justiça, Lei nº 18/88, de 31 de dezembro. Aprova um novo sistema judicial unificado, integrado pelas diversas jurisdições. Define estruturas jurisdicionais adotadas ao novo Estado democrático e popular, de modo a proteger o sistema político, económico e social do país. Institui o Tribunal Popular Supremo como Tribunal Superior e Tribunal de Recurso. Aspectos institucionais relevantes. O período monopartidário caracterizou-se por uma forte centralização do poder político, economia estatal planificada, sistema judicial unificado e limitação das liberdades políticas e civis. Segundo período, transição para o multipartidarismo 1991-1992. Este breve, porém crucial período representou uma profunda transformação no sistema político angolano, marcando a transição para um regime democrático multipartidário. Contexto histórico. Com a independência e a consolidação do sistema monopartidário, instaura-se um ambiente conflituoso entre o governo e a UNITA, assinalado pelos acordos de Bicesse a 31 de maio de 1991, que resultou na promulgação da Lei Constitucional de 1991, que consagrou os princípios da separação de poderes e a interdependência e as garantias de direitos e deveres fundamentais. Foram igualmente aprovadas importantes leis infraconstitucionais que complementaram a Lei Constitucional e deram abertura para a afirmação do Estado Democrático de Direito. Lei nº 12/91, de 6 de maio, primeira reforma democrática. Esta revisão constitucional fundamental estabeleceu o reconhecimento do pluralismo político, a garantia das liberdades fundamentais, a introdução da economia de mercado, a separação de poderes e o princípio da descentralização administrativa. Legislação complementar essencial. Lei dos partidos políticos, Lei nº 15/91. Regulamentou a criação e funcionamento de partidos políticos, estabeleceu requisitos para o registro de novos partidos e definiu direitos e deveres das organizações partidárias. Lei de Imprensa, Lei nº 22/91. Garantiu a liberdade de imprensa, permitiu a criação de meios de comunicação privados e estabeleceu princípios de regulação dos média. Lei Eleitoral, Lei nº 5/92. Definiu as regras para as primeiras eleições multipartidárias, estabeleceu o sistema eleitoral, regulamentou o processo de votação e apuração. Terceiro período, efetivação do multipartidarismo 1992-2010. Lei de Revisão Constitucional, Lei nº 23/92, de 16 de setembro. Com esta lei, dá-se início à consolidação do processo de transição constitucional que começou com a Lei nº 12/91, Lei de Revisão da Lei Constitucional de 1975.
Este período ficou marcado pela aprovação da Lei Constitucional de 1992, que permitiu a criação das premissas constitucionais necessárias para a implantação da democracia pluripartidária, a ampliação do reconhecimento e garantias dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, bem como a consagração constitucional dos princípios basilares da economia de mercado. No essencial, a Lei Constitucional alterou a designação do país para a República de Angola, instituiu um sistema semipresidencialista, um modelo de organização do Estado baseado na separação e interdependência de funções dos órgãos de soberania, consagrou os princípios basilares da economia de mercado, ampliou o catálogo de direitos fundamentais, estabeleceu as bases da jurisdição constitucional com a consagração formal do Tribunal Constitucional e reformou o sistema judiciário. Legislação complementar essencial. Lei sobre a concessão e aproveitamento da terra. Lei nº 21-C/92 de 28 de agosto. Estabelece as condições básicas para a concessão de titularidade, uso e aproveitamento de terras para fins agrários por pessoas singulares e coletivas. Regula o direito de propriedade, incluindo o uso da terra. Regulamenta a concessão de direitos de propriedade e os direitos dos cidadãos ao acesso e uso de terras para fins agrícolas, habitacionais e empresariais. Lei da Amnistia, Lei nº 18/94 de 10 de novembro. Visou estabelecer um quadro legal e um ambiente de harmonia que concorressem para criar bases sólidas de maior confiança e tolerância entre os cidadãos. Amnistiou todos os crimes contra a segurança do Estado e outros relacionados cometidos por cidadãos nacionais no quadro do conflito militar pós-eleitoral de 1 de outubro de 1992, data da assinatura do Protocolo de Lusaka, e igualmente foram amnistiados os crimes com a pena de até 8 anos e outros puníveis com pena correcional e as contravenções. Lei de Revisão Constitucional, Lei nº 18/96 de 14 de novembro. Visou conformar constitucionalmente a continuidade da legitimidade e estabilidade da legislatura saída das eleições de 1992. Definiu que as eleições subsequentes seriam realizadas logo estivessem criadas as condições militares, políticas, de segurança e materiais. Estabeleceu que o mandato daquela legislatura prolongar-se-ia até a investidura dos deputados da Assembleia Nacional eleitos nas próximas eleições. Criação da Comissão Constitucional de 1998, Lei nº 1/98 de 20 de fevereiro. Criou uma comissão eventual designada por Comissão Constitucional, cujo objetivo circunscreveu-se na elaboração do projeto da futura Constituição. Primeiro Acórdão da Jurisdição Constitucional, Acórdão do processo número 10/1996. A requerimento do Procurador-Geral da República, o Tribunal Supremo, nas vestes de Tribunal Constitucional, declarou inconstitucional as normas dos artigos 10º, 13º, do número 2, do artigo 21º e do artigo 26º da Lei nº 5/94, de 11 de fevereiro, Lei sobre a Justiça Penal Militar, por violação dos artigos 125º, 126º, 127º, 136º e 138º, todos da Lei Constitucional. Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, Lei nº 2/08, de 17 de junho. Institui o Tribunal Constitucional como órgão judicial supremo em matéria jurídico-constitucional, garantindo o controlo de constitucionalidade das normas e dos atos normativos, consolidando o Estado Constitucional. Estabelece a organização, competência, composição e funcionamento do Tribunal Constitucional. Define o Estatuto dos juízes que compõem a jurisdição constitucional. Lei do Processo Constitucional, Lei nº 3/08, de 17 de junho. Consagra as normas adjetivas que regulam as espécies e a tramitação dos processos para a realização da Justiça Constitucional. Define as competências jurisdicionais do Tribunal Constitucional, eleitoral, político-partidária, fiscalização de normas e atos dos órgãos do Estado.
estabelece o modelo de fiscalização abstrata, preventiva, sucessiva e por omissão, e concreta, recurso ordinário e extraordinário da inconstitucionalidade. Primeiro acórdão do Tribunal Constitucional, acórdão número 001/2008. Para efeitos de constituição de uma coligação eleitoral, os partidos FRESA, PJSD e PRCA solicitaram ao Tribunal Constitucional a legalização e registro da coligação UNILA, tendo o plenário do Tribunal Constitucional indeferido o pedido pelo facto da designação confundirem-se com os correspondentes elementos de outro partido político. Quarto período, consolidação do Estado Democrático, 2010 a presente. Este período representa a maturação do sistema constitucional angolano, marcado pela promulgação de uma nova Constituição e pelo desenvolvimento de um extenso arcabouço legal democrático. A elaboração da Constituição da República de Angola foi antecedida de alguns eventos preparatórios que serviram de base para a sua concepção, entre estes os quais destacam-se: extinção da Comissão Constitucional em 2004, Lei nº 12/04 de 17 de dezembro, extinguiu a Comissão Constitucional, considerando que o propósito pelo qual tinha sido criada já havia sido alcançado com a elaboração de um texto preliminar. Criação da Comissão Constitucional de 2009, Lei nº 2/09 de 6 de janeiro, criou uma nova Comissão Constitucional, considerando que os trabalhos iniciados durante a legislatura de 1992 a 2008 não tinham sido concluídos. Constituição da República de Angola, 2010. Contextualização histórica. A Constituição de 2010 representa o culminar de um processo de transição iniciado em 1991. A sua promulgação, a 5 de fevereiro de 2010, ocorreu após minuciosa análise pelo Tribunal Constitucional, materializada no acórdão número 111/2010 de 30 de janeiro. Este texto fundamental foi elaborado durante a presidência de José Eduardo dos Santos e posteriormente desenvolvido no mandato do presidente João Lourenço. Análise estrutural. O texto constitucional organiza-se em 8 títulos principais, apresentando uma estrutura moderna que reflete as melhores práticas do constitucionalismo contemporâneo. Destacam-se princípios fundamentais, consagração da dignidade da pessoa humana como valor supremo, estabelecimento do Estado Democrático de Direito, definição da soberania popular com base do poder político. Direitos e deveres fundamentais, a ampliação significativa do catálogo de direitos, introdução de mecanismos de proteção efetiva e estabelecimento de garantias constitucionais. Organização do poder político, a adoção do sistema presidencialista, definição clara das competências dos órgãos de soberania e estabelecimento de mecanismos de check and balance. Inovações significativas. A Constituição introduziu importantes inovações no ordenamento jurídico angolano. Sistema judicial, criação do Tribunal Constitucional como órgão autónomo, estabelecimento do princípio do duplo grau de jurisdição e reforço da independência do poder judicial. Direitos sociais, reconhecimento expresso do direito à habitação, proteção constitucional do direito ao ambiente e garantias específicas para grupos vulneráveis. Lei de Revisão Constitucional 2021, Lei nº 18/21 de 16 de agosto, contextos e objetivos. A primeira revisão constitucional, promovida pelo presidente João Lourenço, visou adotar o texto fundamental às novas realidades sociais e políticas. A revisão foi precedida de um amplo debate público e análise pelo Tribunal Constitucional, acórdão número 688/21. Principais alterações. Apropriação pública. Introdução do artigo 37º, criando um novo instituto jurídico. Definição dos pressupostos e limites da apropriação e estabelecimento de garantias procedimentais. Sistema eleitoral. Regulamentação do voto no exterior. Implementação do registro eleitoral oficioso
e fixação de datas para a realização de eleições. Organização do Estado. Novo modelo de nomeação do Governador do Banco Nacional. Reforço dos poderes de fiscalização parlamentar e regulamentação do estado de emergência. Lei do Banco Nacional de Angola, Lei nº 24/91. Enquadramento e objetivos. Esta lei surge como consequência direta da revisão constitucional de 2021, visando garantir a independência da Autoridade Monetária Nacional. Aspectos fundamentais: autonomia institucional, independência funcional e administrativa, autonomia na definição da política monetária e gestão patrimonial independente. Competências específicas: condução da política monetária, supervisão do sistema financeiro e gestão das reservas cambiais. Lei das Entidades Administrativas Independentes, Lei nº 27/91. Contexto e relevância. Esta lei representa um marco na modernização administrativa do Estado angolano, introduzindo o conceito de regulação independente em setores estratégicos. Elementos estruturantes: autonomia orgânica, independência face ao Poder Executivo, capacidade de auto-organização e autonomia financeira e patrimonial. Mecanismos de controle: prestação de contas ao Parlamento, transparência administrativa e supervisão judicial. Lei da Ação Popular, Lei nº 11/22. Objetivos e alcance. Esta lei materializa o direito constitucional de participação do cidadão na defesa de interesses difusos. Aspectos inovadores: legitimidade processual, ampliação do conceito de interesse processual, facilitação do acesso à justiça e proteção de interesses coletivos. Áreas de proteção: ambiente e património cultural, saúde pública e consumo e ordenamento do território. Lei da Apropriação Pública, Lei nº 13/92. Contextualização. Primeira lei a regulamentar o Instituto Constitucional da Apropriação Pública, representando importante instrumento de gestão patrimonial do Estado. Elementos fundamentais: mecanismos de apropriação, nacionalização, entrega voluntária e decisão judicial, garantias e limites, princípio da proporcionalidade, direito à indemnização e controlo judicial. Fez caminho caminhando. O constitucionalismo angolano, ao longo dos seus 50 anos de história, nasce com a tradição de um sistema colonial para a independência e evoluiu para uma democracia constitucional moderna, refletindo as profundas transformações sociais e políticas do país. Esta evolução pode ser caracterizada por um movimento progressivo de fortalecimento das instituições democráticas, ampliação dos direitos e garantias fundamentais, modernização do aparato estatal, desenvolvimento de mecanismos de controlo do poder e desenvolvimento da implementação e consolidação do Estado Democrático de Direito. A Constituição de 2010 e suas posteriores reformas consolidaram o Estado Democrático de Direito em Angola, estabelecendo bases sólidas para o desenvolvimento institucional do país. No entanto, como em qualquer democracia jovem, persistem desafios na implementação plena dos princípios constitucionais e no fortalecimento contínuo das instituições democráticas. A trajetória constitucional de Angola demonstra um compromisso crescente com os valores democráticos e o Estado de Direito, servindo como exemplo da complexidade e importância dos processos de transição e consolidação democrática no contexto africano contemporâneo. A força da vontade, o momento expresso. Muitos parabéns ao Tribunal Constitucional, que seja longa a sua existência. O grito da liberdade era o recomeço. A alegria de um povo, A alegria de um povo. da velha luta um novo. Da velha luta um novo. Finalmente era possível sermos nós mesmos. E já lá se foram os
uma só nação. Unificada, renovada e no cerne a marca da união. Da união. Tudo por Angola. Yeah. Ela é minha, ela é tua, ela é nossa Angola. É nossa Angola. Ela chama por todos nós, o tempo é agora. O tempo é agora. Vamos dar o nosso melhor. Yeah. Somos Angola. Somos Angola. Ouvimbundo, Ambundo, Bacongo, somos Angola. Somos Angola. Somos jovem, Daniela, Nhanega, Angola. Somos resiliência e Somos amor. Cereus, somos Guanhama, somos Batua, somos Andas, somos Com espírito de unidade e de reconciliação. As nossas diferenças é que nos fazem filhos dessa nação. Entre deveres e direitos de todos a participação. Com honra, Respeito, Dignidade sem extinção. Novos tempos, novos desafios. Sonhar mais alto é possível. Novos ventos, novos caminhos, rumo ao desenvolvimento dessa terra indivisible. Valorizar as conquistas alcançadas com suor e acreditar na mãe pátria para construirmos um futuro melhor. De lá pra cá, de Cabinda, um nene, um só povo, uma só nação. Unificada, renovada e no cerne a marca da união, da união. Holala, evacuar, se anda com mulher. Lembre-se, evacuação. Ordem e disciplina, produzir é nossa sina, patriotismo é nossa vitamina. Angola é nosso país. Xixi, bingode, quateques, Itanga na Guinigui. Ordem e disciplina, produzir é nossa sina, patriotismo é nossa vitamina. Angola é nosso país. Em Campo Angola, Luquemba no Yangana na Mona de Fondegueto. Anos de soberania nacional. Soberania. 50 anos de independência cultural. Viva Angola! Construção da nação ideal. 50 anos de vida, Angola. 50 anos de soberania nacional. Soberania. 50 anos de independência cultural. Viva Angola! 50 anos de construção da nação ideal. 50 anos de Angola. Ela é minha, ela é tua, ela é nossa. A nossa Angola. Vamos dar o nosso melhor. Somos Angola, Angola, Angola. Ouvimbundo, Ambundo, Bacongo, somos Angola. Guerreiro, Guanhama, somos Anda. Somos resiliência e amor. Somos resiliência e amor. Da união. Tudo por Angola. Yeah. Ela é minha, ela é tua, ela é nossa Angola. É nossa Angola. Ela chama por todos nós, o tempo é agora. O tempo é agora. Vamos dar o nosso melhor. Yeah. Somos Angola. Somos Angola. Ouvimbundo, Ambundo, Bacongo, somos Angola. Somos Angola. Somos jovem, Daniela, Nhanega, Angola. Somos resiliência e Somos amor. Cereus, somos Guanhama, somos Batua, somos Andas, somos Com espírito de unidade e de reconciliação. As nossas diferenças é que nos fazem filhos dessa nação. entre deveres e direitos de todos a participação. Com honra, Respeito, Dignidade sem extinção. Novos tempos, novos desafios. Sonhar mais alto é possível. Novos ventos, novos caminhos, rumo ao desenvolvimento dessa terra indivisible. Valorizar as conquistas alcançadas